Seguinte, no catolicismo, se crê que Maria intercede por nós. Quero saber se há na Bíblia sobre Maria ter sido arrebatada, pois, se não, ela morreu como qualquer ser humano. Daí seria esse o motivo de ela não poder interceder por nós? Veja que digo interceder, prática feita por nós através das orações a Deus. Então, o que a gente gostaria de ver na Bíblia aqui, professor, é a questão da Maria, mãe de Jesus. Ela sim pode estar intercedendo, ou o nome dela pode ser usado para interceder a Deus, professor? Uma coisa, Tito, que é importante destacarmos, antes de explicarmos esse assunto, é a sinceridade dos nossos irmãos católicos e até uma razão que eles têm num ponto importante. Existem muitos cristãos que acabam menosprezando Maria, mesmo que, obviamente, não creamos na intercessão dela, e vou explicar o porquê, mas isso acaba sendo um erro. Por quê? Porque quando estudamos textos que mostram, que falam sobre Maria, temos lições importantíssimas a aprendermos com o exemplo de Maria, não é? Então, por exemplo, em Lucas 1, 46 e 47, vemos a dependência que ela tinha de Deus. Em Lucas 1, 35, vemos o quanto ela era submissa à vontade de Deus. Em João 2, 4 e 5, vemos que ela incentivava as pessoas a obedecerem a Jesus. Então tem muitas coisas boas na vida de Maria que os cristãos deveriam estudar mais para aprender com isso, não é? E isso é muito importante porque Deus registrou isso na Bíblia para nós. Então, por esse aspecto, obviamente, nossos irmãos católicos estão com a razão. Maria tem muito a nos ensinar com o seu exemplo deixado nas Escrituras. De outro lado, os nossos irmãos católicos, obviamente, erram em ensinar a intercessão de Maria. Por quê? Quando estudamos a Bíblia, percebemos que não há possibilidade alguma de um ser humano interceder por outro. Biblicamente, apenas um ser divino humano poderia fazer essa intercessão. E por quê? Eu vou ler 1 Timóteo 2, 5 e 6 para entendermos essa questão. Veja, não estou menosprezando a mãe de Jesus, pelo contrário, só demonstrando que a intercessão não é uma função dela. Então diz o texto: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui diz, primeiramente, que há um mediador, ou seja, um intercessor. Veja, não são dois, não são três. Por mais que teólogos católicos usem um argumento sentimental, dizendo que a intercessão junto a Jesus por meio de Maria é melhor, porque quando uma mãe pede, dificilmente um filho nega, por mais que esse argumento seja bonito e emocional e emotivo, ele não é bíblico. A Bíblia ensina que há um só mediador, e é o homem Cristo Jesus. E por quê? O verso 6 explica: sendo que ele se entregou por nós, e sendo que ele, de acordo com Colossenses 2,9, possui toda a plenitude da divindade, apenas um ser divino humano, ou seja, que tem dupla natureza, e que ao mesmo tempo morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, só ele tem o direito legal e o poder para ser o intercessor. Um outro aspecto importante: se tivesse a possibilidade de Maria interceder por nós, Jesus não teria deixado o texto de João 14, verso 6 de forma tão clara. Ali diz assim: Jesus falando dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a intercessão de Maria fosse uma doutrina bíblica, com certeza isso seria claro nas Escrituras.
Cristo poderia ter dito: ninguém vem ao Pai senão por mim ou por minha mãe Maria. Mas não é isso que Cristo ensinou. Então, essas são algumas das razões para não crermos na intercessão de Maria. Mas, ao mesmo tempo, não devemos ignorar as preciosas informações bíblicas a respeito da mãe de Jesus, porque ela era uma mulher muito fiel e temente a Deus. Não foi por acaso que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus, porque ela sim foi uma grande educadora do seu filho. Então nós precisamos respeitar e ao mesmo tempo aprender com aqueles textos que registram aspectos bonitos da comunhão que Maria tinha com Deus. Ela pode ser um exemplo para a gente, né? De mãe, de mulher, dedicada certeza a Deus, não é isso, professor? Exato. E a gente não pode, podemos pegar o exemplo dela, exatamente.